Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um Mercado da Bola. Hoje vamos falar da proposta assustadora que o Arsenal fez por Declan Rice, Manchester United de olho em Kylian Mbappé, Verratti de saída para o Al Hilal, e muito mais. Então bora pro vídeo. O meia Matheus França, uma das principais joias vindas do ninho do urubu, chama a atenção do futebol europeu para a próxima janela. Segundo a Itatiaia, o jogador de 19 anos do Flamengo recebeu avaliações de 3 clubes ingleses: Newcastle, Crystal Palace e Brighton. As 3 equipes disputam a Premier League, primeira divisão do futebol inglês, e buscam contar com a promessa rubro-negra. No entanto, nenhuma das ofertas oficiais dos 3 clubes chegou à mesa do Flamengo. Internamente, Matheus França é visto como a próxima grande venda do Flamengo. Segundo informações da imprensa europeia, o rubro-negro não venderá o jovem por menos de 20 milhões de euros, cerca de 111 milhões de reais no câmbio atual. O clube como um todo rejeitou um empréstimo de 15 milhões de euros, cerca de 79 milhões de reais no câmbio atual, oferta do clube alemão Bayer Leverkusen. O jovem de 19 anos tem contrato com o Flamengo até o final de 2027 e sua multa tem um valor superior a 150 milhões de euros, cerca de 788 milhões de reais no câmbio atual, para o mercado internacional. Dário Benedetto volta a ser assunto do futebol brasileiro. O argentino, alvo de longa data de inúmeros clubes nacionais, vive uma péssima temporada no Boca Juniors e precisa deixar o time na próxima janela de transferências. Apesar de Benedetto ter um contrato com o Boca Juniors até 2024, o clube argentino e o jogador estão considerando uma mudança. O portal afirma que o time preferido para fechar com o jogador é o Internacional. A informação é obviamente surpreendente, dado que o Colorado acabou de fechar com o equatoriano Ener Valencia, ambos trabalham no mesmo setor. Resta, então, aguardar os próximos capítulos para saber o desfecho do assunto. Benedetto tem 33 anos e passou por outros 5 clubes ao longo de sua carreira, além de Boca Juniors, Elche e Olympique de Marseille. São eles, América e Tijuana do México, assim como Arsenal de Sarandi, Gimnasia de Jujuy e Defesa e Justiça todos da Argentina. O jogador também já recebeu 5 convocações para jogar pela seleção argentina. No entanto, nenhum gol foi marcado. Nicolás de la Cruz não será jogador do Flamengo nesta janela de transferências. Um dos principais objetivos do time carioca era a contratação do destacado jogador do River Plate. De la Cruz era um alvo, mas não vai sair neste momento, pelo menos. Isso porque, um dos requisitos estabelecidos pelo River Plate para negociar o atleta era uma eventual eliminação na fase de grupos da Libertadores. Porém, após vencer o The Strongest da Bolívia por 2-0, a equipe de Martín de Michelis avançou de fase. De la Cruz permanecerá na equipe, pelo menos até o final da temporada. De la Cruz segue no River, com quem tem contrato até dezembro de 2025. Na atual temporada, o meia soma 18 jogos disputados, com 3 gols marcados e 2 assistências fornecidas. O time inglês Chelsea fez uma proposta ao Santos pelo meia atacante Ângelo. A oferta seria de 15 milhões de euros, ou 79,4 milhões de reais. A taxa de câmbio utilizada é a libras, que chega a 92 milhões de reais. No entanto, a proposta está em euros. O acordo com o Chelsea está prestes a ser finalizado. Um dos fatores que ainda trava a venda é a preferência do Barcelona pela contratação de Ângelo, mas o clube catalão não se manifestou sobre a oferta inglesa. A tendência é que o clube catalão não exerça a prioridade de compra. Ângelo, de 18 anos, formado nas categorias de base da Vila Belmiro, fez uma temporada irregular e tem sido reserva do time santista. O Flamengo tentou tirar Ângelo da Vila Belmiro em março com uma proposta que somava 12 milhões de euros, cerca de 63 milhões, por 50% dos direitos. A diretoria do Santos até queria vender o jogador, mas ele não quis ser negociado na época. Lucas Silva está fora do Grêmio. O jogador, de 30 anos, perdeu a vaga no time de Renato Gaúcho e agora seguirá carreira em um adversário do futebol brasileiro: o Cruzeiro, que deve ser a próxima parada do jogador. O jornalista Samuel Venâncio publicou que Lucas Silva está sendo aguardado em Belo Horizonte, nesta quarta-feira, para fazer exames médicos e assinar contrato com a Raposa.
Se aprovada, esta seria a terceira aparição do jogador pelo Cruzeiro. Ele que, além de 2017 a 2019, jogou profissionalmente pelo Clube Mineiro durante os anos de 2011 e 2014. Lucas Silva viveu o auge da carreira na Raposa. Além dos títulos estaduais em Belo Horizonte, também conquistou 2 títulos do Campeonato Brasileiro e 2 da Copa do Brasil. No futebol europeu, não conseguiu uma sequência significativa. Apesar das expectativas, o Real Madrid disputou apenas 9 jogos. No Olympique de Marseille, ele jogou em 32 ocasiões. Não participou de gols. O jogador, goiano, tem 30 anos. Em busca de dinheiro, o Corinthians tem feito negócios duvidosos nesse mercado futebolístico. A equipe alvinegra encaminhou a saída de 2 de suas maiores promessas, Mantuan e Pedro, para o Zenit, por pouco mais de 10 milhões de euros, 53 milhões de reais, o que tem revoltado os torcedores. O jovem meio-campista Guilherme Biro, de 19 anos, já prestou avaliações ao Corinthians. O atleta, que se destacou nas categorias de base do Timão e no Mundial Sub-20 com a seleção brasileira, atraiu o interesse de clubes europeus e pode deixar o Parque São Jorge em julho. Guilherme Biro treina com profissionais desde os 17 anos, mas fez sua estreia profissional em 2022, quando disputou 2 jogos sob a direção de Vitor Pereira. 3 dos 5 jogos em 2023 foram como titular, e o próprio Vanderlei Luxemburgo chegou a elogiá-lo. Biro tem contrato com o Corinthians até dezembro de 2027 e multa rescindível de 50 milhões de euros, cerca de 264 milhões de reais, para jogar em times estrangeiros. Marcos Rocha está preparado para anunciar seu futuro. Um dos jogadores de maior sucesso do futebol brasileiro, o lateral direito, tem contrato com o Palmeiras até dezembro deste ano. No entanto, como o contrato está chegando ao fim, muitas especulações estão sendo feitas sobre uma possível saída, sendo o Botafogo de John Textor citado como um dos principais interessados. O ex-clube de Rocha, o Atlético Mineiro, também foi alvo de especulações. Ainda assim, tudo indica que Marcos Rocha deve permanecer no Allianz Parque. É por isso que o Palmeiras encaminhou a renovação de mais uma temporada com o jogador. Marcos Rocha está com 34 anos e atuou em 19 partidas pelo Verdão em 2023, tendo fornecido uma assistência. O futuro de Luís Soares continua em pauta no futebol brasileiro. Apesar de ter contrato com o Grêmio até dezembro de 2024, muito se fala ultimamente sobre uma possível saída do uruguaio. A primeira especulação foi sobre uma possível transferência para o Major League Soccer para proteger as cores do Inter Miami de Lionel Messi. Se especulou, até mesmo, uma possível aposentadoria do Uruguai. Até o Grêmio já começou a buscar um novo centroavante para que Luís Soares possa ser poupado em mais jogos. No entanto, os mais recentes relatórios indicaram que o jogador continuará a carreira na MLS. Segundo informações da Rádio Pachola, Luizito já havia retirado seus pertences do CT do Tricolor e rumava para a equipe de Lionel Messi. No entanto, atualmente não há detalhes adicionais disponíveis sobre o assunto. Enquanto isso, o Grêmio trabalha para encontrar um novo camisa 9. O principal alvo de Renato Gaúcho é Rodrigo Muniz, ex-Flamengo. Mas antes das notícias do mercado europeu, deixa o like e se inscreva no nosso canal, vai nos ajudar muito. Nessa quarta-feira, o Arsenal fez uma oferta assustadora e está muito perto de contratar o jogador da seleção inglesa Declan Rice, do West Ham. Os Gunners colocaram os seguintes termos na mesa depois de terem 2 ofertas rejeitadas pelos Hammers. 100 milhões de libras, 610,87 milhões de reais, são fixos, mas também há 5 milhões de libras, 30,54 milhões de reais, que são variáveis. Já o City decidiu que o valor é muito alto e não vai igualar a oferta feita pelo Arsenal, abandonando a briga pelo meio-campista que era o desejo do técnico Josep Guardiola. A última oferta do campeão da Premier League foi feita na última segunda-feira, 80 milhões de libras, 488,7 milhões de reais, em valores fixos, mais 10 milhões de libras, 61,09 milhões de reais, em valores variáveis. O West Ham rejeitou. Agora, as negociações entre os Gunners e os Hammers estão progredindo no que diz respeito à estrutura de pagamento e à soma de todos os valores. Para dar o ok final à transação, o West Ham precisa de 10 milhões de libras fixas e outras 10 milhões de libras variáveis. Declan Rice e Arsenal já chegaram a um entendimento completo sobre termos pessoais.
Segundo Kylian Mbappé, ele não renovará seu contrato atual, que expira em junho de 2024. Devido a essa circunstância, o PSG quer negociar ele dentro da atual janela de transferências para evitar perde-lo de graça. Nesta situação, o Real Madrid rapidamente emergiu como favorito para contratar o talentoso jogador francês, mas um novo rival surgiu no horizonte para o time da capital espanhola. O Manchester United está em busca de um novo atacante para reforçar sua escalação. Com a venda de Mbappé, o Paris Saint-Germain espera lucrar até 250 milhões de euros, o que estabeleceria um recorde mundial no futebol internacional. A probabilidade do Manchester United investir em um jogador é crescente, mas o Real Madrid ainda é visto como favorito. O atacante francês revelou recentemente que não tem planos de deixar o PSG durante a janela de transferências, mas também deixou claro que não renovará seu contrato. Pensando nisso, o clube parisiense tem uma postura clara: renovar ou sair imediatamente. Depois de deixar o Wolverhampton, Adama Traoré tornou-se um atacante livre e atraiu o interesse de vários clubes. A Arábia Saudita, um dos principais alvos do futebol europeu, já manifestou interesse na contratação do jogador. Para a próxima temporada europeia, o meia-atacante Adama Traoré já tem uma nova equipe. A partir do próximo período, o jogador vestirá as cores do Milan e deixará a proposta da Arábia Saudita de lado. Mesmo com a proposta da Arábia sendo muito vantajosa financeiramente, o jogador acabou ficando mais interessado em jogar por um time europeu de primeira linha. A contratação de Adama conta com o apoio do técnico do Milan, que solicitou sua chegada. O negócio já está sacramentado entre ambas as partes. O anúncio de Traoré deve ser feito nos próximos dias pelo rubro-negro italiano. James Maddison, do Leicester City, está prestes a chegar ao Tottenham por 40 milhões de libras esterlinas, 50,7 milhões de dólares. Maddison, de 26 anos, fará o exame médico na quarta-feira e será a mais recente contratação de Ange Postecoglou se tudo correr bem. Maddison e seus companheiros do Leicester foram rebaixados da Premier League na temporada anterior, quando o meio-campista marcou 10 gols e deu 11 assistências em 30 jogos. Ele fez parte da seleção da Inglaterra que se classificou para a Copa do Mundo no ano anterior, mas chegou ao Catar com problema no joelho e não disputou o torneio. Desde então, ele expressou seu desejo de continuar jogando futebol de primeira linha com o próximo torneio Euro 2024 chegando no próximo verão. Após 11 temporadas, o italiano Marco Verratti, de 30 anos, pode estar deixando o Paris Saint-Germain. Vários veículos europeus informam que o clube da Arábia Saudita, Al Hilal, é o principal interessado na contratação do jogador. O PSG pedia pelo menos 80 milhões de euros, ou cerca de 416,7 milhões de reais, para negociar o jogador. Verratti, uma das estrelas do PSG, tem contrato com o time até 2026 e é o segundo jogador com mais partidas oficiais pela equipe na história, 416, atrás apenas de Jean-Marc Pilorget, que disputou 435 partidas. O jornal francês L'Equipe disse que o Al Hilal ainda não fez uma proposta formal para contratar o jogador.